pra gente falar sobre mais uma vitória do Botafogo em cima do Vasco, largarmos bem na única conquista que nós não temos. Falta a Copa do Brasil. Eu quero colocar a Copa do Brasil ali. Eu quero colocar a Copa do Brasil. É o título que falta pra gente, né? Aqui, ó, também. Eu quero colocar a Copa do Brasil aqui. Faltam 6 jogos para o título inédito. Não. Que é isso? Tá maluco, família? Pensa comigo. Imagina só como é que vai ficar a minha situação. Eu sou uma das poucas pessoas nesse mundão de meu Deus que conhece mais de um botafoguense. No outro dia entraram em contato aí comigo. Você está no livro dos recordes. Você conhece mais de um botafoguense. Isso é um caso raríssimo. Então tu imagina como é que fica a minha situação. Botafogo conquistando um título inédito em 2025 e na trajetória dele passando pelo Vasco. Não aceito isso de forma nenhuma. Você imagina isso? Pra minha vida, pra minha situação, pro meu mental, psicológico, emocional. Vai fazer isso comigo não, né, Vasco? Pelo amor de Deus. Mas começa hoje, né? Às 9h30, lá no nosso Caldeirão. Antes de trocar uma ideia com vocês sobre o jogo de hoje, mercado da bola, tem jornal lá em Portugal dizendo que o Porto está muito próximo de acertar com o Ryan. Maluco. Vamos trazer aqui também uma jornalista flamenguista da Placar TV, falando um pouco mais sobre o Matheus França, né, pra gente entender também esse jogador, o impacto que ele pode causar no nosso Vascão. Mas eu queria destacar aqui um assunto muito sério, né, com vocês. Vocês sabem que eu gosto aqui de resenhar, de tentar, né, brincar de alguma forma, mesmo, né, com essa situação difícil da gente. Futebol pra mim é isso, né? É resenha, é brincadeira, é tentar deixar as coisas mais leves, porque a vida já tá tão difícil, né? A gente tem tanto aí problemas. E aí aconteceu hoje, né, em São Januário, acho que já tá todo mundo sabendo, né? Então de forma nenhuma tô aqui pra brincar com isso, até porque, né, só pra não falar nenhuma besteira, vou botar aí na tela pra vocês, né? O caminhão bateu no muro de São Januário e causa acidente. 3 feridos, um do lado de fora do caminhão e outros 2 presos nas ferragens. Estão sendo resgatados pelo corpo de bombeiros, né? Inclusive, já vi agora no GE que eles foram levados, né, para o hospital. Então, assim, uma situação chata. Claro que você tem que tentar enxergar isso pelo lado positivo da coisa. Ainda bem que não foi nada sério com nenhum dos 3 que estavam ali no caminhão, mas qualquer prejuízo hoje na nossa vida, né, família, é complicado. Parece que, né, é um caminhão de alguma empresa, porque os caras estavam uniformizados, né? Então, assim, uma situação muito chata. Porque, como eu disse, qualquer prejuízo hoje, nessa vida tão difícil que a gente está levando, né, complica. Mas, por outro lado, e não é brincadeira, tá? Ainda bem que tá todo mundo bem. Pelo menos aqui são essas as informações e os vídeos também que a gente está vendo. Mas, cara, que bagulho doido, né, família? Que energia carregada é essa que a gente leva lá, mané? Caraca, bate um caminhão no muro de São Januário. Que loucura é essa, né, mano? Rapaz do céu. Eu disse, ainda bem que não teve, né, nada mais grave, ninguém, né, em estado grave. Mas olha, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu tô vendo a repercussão disso, tá todo mundo nesse sentido. Cara, tem coisas que só acontecem com o Vasco. A gente brinca lá da situação do clube, lá dentro de campo, né? Mas olha, família, meu Deus, muita fé, tá? Muita fé pra sair aí dessa situação. Mas é isso, vamos seguir aqui a nossa resenha. Deixa eu te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta, hype o vídeo para tá fortalecendo o trabalho do Thiagão. E deixa eu falar aqui da minha parceira, a GoCase. Já tá aqui na tela o nosso cupom Família Vasco, que você pode usar em todo o site, não somente nos produtos do Vasco. O QR Code tá aqui também, que vai te direcionar diretamente lá pro site. Efetuou a compra, vai lá, cupom Família Vasco. Você vai estar fortalecendo demais aqui o nosso trabalho. Tem capinha de celular personalizada, tem garrafa para academia, tem copo para tu deixar aquele gelo geladinho para tomar, né, relaxado e ver o Vascão que vai precisar no dia de hoje e muito mais, família. Bolsas, mochilas, vai lá na GoCase, confere, utiliza o nosso cupom, como eu disse, vai estar fortalecendo demais aqui o nosso trabalho. Seguindo aqui a nossa resenha, queria comentar com vocês, né, essa situação aqui do Robert Renan, que disse que está realizando um sonho, né, de jogar no Vasco. Ele vascaíno, a família dele também. E aí estão mostrando aí pra vocês, né, que vários jogadores da base do Vasco estão, né, parabenizando ele. Tá aqui, ó, o Caio saiu muito cedo do Vasco, né, cara? Mas o Andrei Santos, Leandrinho, né, que jogou com ele lá no
no Al-Shabaab, o Ryan também, Marlon Gomes, Lucas Eduardo. Tá aqui, o André até comentando, ó, te amo, irmão. Um dos seus sonhos está realizado, que é jogar aí no nosso Vascão. Agora a gente espera que o Robert Renan possa aumentar o nível da defesa do Vasco, quero dizer, assumindo ali, né, claro, a titularidade e jogando bem, né? É um zagueiro que tem o perfil, o estilo do Fernando Diniz. Segundo o Robert Renan, ele acertou com o Vasco muito por causa também ali do Diniz, né, que ligou para ele lá na coletiva, ele falou, me ligava 24 horas por dia. Pois bem, Robert Renan tá tudo certo, né, tá no bid e já pode fazer a sua estreia com a camisa do Vasco. Ele só não foi relacionado para esse jogo aí contra o Botafogo, mas dependendo da questão física, né, acho que ele vai estar à disposição aí no jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Seguindo a nossa resenha, agora pra gente falar um pouco sobre o Matheus França, eu tava vendo essa entrevista aqui lá no News Almirante, né, fizeram algumas perguntas para a Raíssa Simplício, né, que é a jornalista que trabalha na Placar TV, pelo menos trabalhava, agora eu não sei, tem um tempo que eu não acompanho, mas acho que trabalha ainda, e ela é flamenguista, né, então ela acompanhou ali a trajetória do Matheus França. E a galera perguntou isso aqui, eu só destaquei algumas perguntas. Como você avalia o período que Matheus França ficou no Flamengo? Matheus subiu em 2021, mas em 2022 foi o ano que ele realmente teve um impacto muito legal dentro do time do Dorival Júnior. Ele mostrou muita personalidade, mesmo novo. Ele se destacava fisicamente e por isso ele foi muito utilizado. Na época, o Dorival montou dois times, um que disputava o Brasileiro e o outro a Libertadores. E ele se encaixou muito no time que disputava o Brasileiro. Quais são as características positivas do atleta? As principais características positivas seriam a parte física, que ele mostrou quando subiu pro profissional. É um jogador muito versátil do meio para frente. Ele pode jogar em todas as posições. Para complementar aqui, ó, o que a torcida do Vasco pode esperar de Matheus França para a temporada de 2025? Ele vai ser um jogador muito útil para o Vasco na temporada 2025, principalmente se ele encaixar bem fisicamente logo de início, pegar uma boa sequência de jogos. Ele é um jogador que tem muita disposição, forte fisicamente, tem qualidade e se movimenta bastante. Então acho que ele pode ajudar nessa reta final de temporada. Se ele seguir no Vasco, acho que ele pode ser peça fundamental do time. Então assim, família, a gente vem aqui destacando algumas opiniões, né, análises sobre o Matheus França, o treinador do Sub-17. Ontem destaquei aqui o Fábio Martins, ou hoje de manhã, não me recordo. Também elogiando muito o jogador e mais, né, uma análise aqui da Raíssa Simplício, né? Então assim, características que hoje... Deixa até arrepiado, família. Eu tô arrepiado, espero que todas essas avaliações e análises em relação ao Matheus França, né, possam ser comprovadas dentro de campo. Se ele trazia essa dinâmica, é de fato um jogador versátil, lado esquerdo, lado direito, referência, pode ser o falso 9, pode jogar de 10, por que não? E aí um 10 de mais movimentação, de mais força física, diferente ali da característica do Coutinho. Acho interessante, por exemplo, venho falando isso aqui com vocês, Coutinho e Verratti para mim não casam. Então, de repente, o Matheus França tendo mais mobilidade, ajudando mais numa recomposição, brigando mais ali no meio campo, é o ideal para você ter um centroavante como o Verratti. Porque você vai ter esse jogador aqui com mais força para ajudar, né, na recomposição, ajudar sem bola e deixar o Verratti mais de migué. Agora, com o Coutinho fica difícil o meio campo, uma defesa a sustentar com dois jogadores que contribuem pouco na marcação, além da beirada de campo também, que está nos últimos jogos mostrando uma falta de intensidade gigantesca, a família vascaína. Então, assim, avaliação muito positiva desse jogador, mas é isso, todo mundo bate nessa tecla da sequência, da questão física, mas vai dar tudo certo, o jogador vai se manter saudável e nos ajudar dentro de campo, família. Até esqueci de comentar com vocês, mas a gente vai trazer aqui também uma análise da galera do Jogo Aberto, né? Eles estavam comentando sobre a partida Vasco-Botafogo, a gente vai passar aqui, além de reagir, né, o TF aí, jornalista que torce para o Botafogo. Mas só para finalizar esse assunto aqui do Matheus França, não sei se vocês acompanharam esse corte aqui do Joel Silva, falando sobre a negociação, né, com o Matheus França. Ele trouxe um detalhe aqui interessante, né? O Vasco, de fato, vai pagar em torno de 1 milhão por mês para o Matheus França. Ele estava explicando que é 70%, né, que o Vasco vai pagar do salário, mas tem uma questão também de luvas, que vão ser diluídas durante esse período que ele vai jogar no Vasco. Então bate aí na casa, ele fala, ele não crava 1 milhão, aproximadamente, então eu acho que ele não sabe o valor exato, mas é por ali, né, em torno de 1 milhão. Mas ele estava contando lá que o Matheus França, tendo uma sequência de jogos, jogando bastante, isso ajuda o Vasco. Porque se o Matheus França se destacar no Vasco, nesse retorno para o Crystal Palace, algum time comprar, né, o Matheus França, sim, de imediato, imagino eu, o Vasco ganha um papel.
segundo o Joel Silva. Não sei a porcentagem disso, o valor, né? Até porque depende também da venda, do valor que o determinado time vai oferecer em relação a esse jogador, mas ele destacou que o Vasco ganha um papel. Se assim que ele retornar para o Crystal Palace, o time inglês vender, o Vasco ganha um papel dessa negociação. Família, interessante também, né? Vamos seguir aqui a nossa resenha para a gente falar sobre o Ryan. Tá na tela uma informação aqui do Records Portugal. O FC Porto avança para fechar a contratação de Ryan, atacante do Vasco. Os valores desta negociação devem ficar em torno de 25 milhões de euros. Essa proposta abre caminho para um acordo com o Vasco da Gama. Apesar de Admar ter negado qualquer negociação, por Ryan, parece que a imprensa esportiva em Portugal diz outra coisa. Mas, assim, isso aqui é um destaque da página, mas aí qualquer um pode falar, né? Vale destacar aqui também, família, essa lista, né, que saiu recentemente, dos melhores jogadores sub-20, né, do mundo, e o Ryan tá aqui na 18ª posição, inclusive na frente do Rodrigo Mora, né, aquele meia do Porto, que é muito bom de bola. O Ryan tá na frente. Tem mais aqui, tem o Estevão, né, e o outro brasileiro que tem é um tal de Pedrinho, meia do Zenit. Esse eu não conheço. Cara, de fato, né, o líder dessa lista aqui, desse ranking, é só o Yamal. Eu concordo, cara, eu acho que o Ryan tá jogando muita bola, é um jogador diferente, né, precisa realmente tá focado, é um cara que você precisa entender também um sistema tático para ele, né, quando ele tá assim, né, bem fisicamente, até vai ali na beirada de campo. Inclusive, eu mudei aqui a minha opinião, lembra? Se você pegar vídeos meus aí, eu falo, cara, o Ryan não é jogador pro lado de campo. Ele não consegue recompor, ele não consegue ajudar taticamente. E, né, com a chegada do Diniz, acabou que o Ryan foi, né, contribuindo, se tornando ali um jogador importante. Na minha opinião, hoje ele é o melhor jogador no comando de ataque do Vasco. Mas, assim, com essa sequência de jogos, claramente é um cara que tá baixando a intensidade e não tá conseguindo, né, explodir, arrancar, dar aquele tapa na frente ou ajudar taticamente. Isso tá visível na minha opinião, assim, né, como Nuno, família vascaína. Mas é um jogador de muito potencial e entendo que o Vasco, né, vai ter aí uma boa venda com esse jogador. Eu não sei se é bacana para a carreira do Ryan ser vendido para o Porto, né? Eu lembro que, não sei se vocês já acompanharam isso, uns jornalistas lá de Portugal comentando do futebol brasileiro, isso e aquilo, não sei o que, fraco, pá. O Porto é horroroso, né? O Porto na Copa do Mundo aí, sei lá, estava de sacanagem, não estava querendo jogar, mas mesmo assim, bem limitado. Então o Ryan ir pra lá, sinceramente, não sei se é o ideal para a carreira do Ryan, não. Agora, o ponto principal aqui, família, não acho, tá? Não acho, eu ia ficar muito surpreso se a diretoria do Vasco aceitasse uma venda agora nessa janela. Eu acho que seria uma irresponsabilidade muito grande. Eu sei que o Vasco precisa de dinheiro, mas o Vasco também precisa ficar na Série A. É igual um outro dia aí, a galera lá do grupo de membros até levantou essa questão. Eu vi gente levantando aqui também na internet. Tá parecendo que essa situação do PH aí é para vender o jogador. Que parada é essa? Ficou fora contra o Juventude, ficou fora, né, contra... Quem mesmo? Caraca, deu um branco. Corinthians, né? Isso aí é papo de vender o atleta. Eu falei assim, pô, não é possível, cara. Não é possível que o Vasco vai se comportar dessa forma. Não pode. O Vasco hoje não tem essa condição de perder nenhum atleta do time titular. Principalmente nos principais jogadores, que é o caso do Ryan, que é o caso do PH. Isso não pode acontecer, né? A diretoria dá um passo desse, irmão, aí complica demais, né? Não pode. Tem que segurar o PH, tem que segurar o Ryan, e aí, final do ano, né, com o objetivo conquistado, que é a permanência nesse momento na Série A, não dá pra pensar em outra coisa, aí você começa a planejar, né? E aí sim, você vender e esse papel te ajudar nos seus compromissos aí, vai caminhando, reforçando o elenco que seja. Agora, hoje, não dá pra pensar de forma nenhuma em vender Ryan, ou até mesmo, né, o PH, família. Vamos lá, mercado da bola. Deixa eu falar com vocês sobre o Carlos Cuesta, porque mais um jornalista de fora disse o seguinte, a negociação por Carlos Cuesta é de empréstimo com obrigação de compra por metas. Mas aqui ele está dizendo que o Torino sondou o zagueiro, mas o Vasco está confiante que conseguirá fechar a operação nas próximas horas, família, melhor dizendo. E uma outra situação é do Pumas, né, mais um jornalista, mais um programa lá do México, dizendo que o Pumas aumenta exigências financeiras para a saída de Nathan Silva. Família, a gente sabe que nessa situação de negociação e tudo mais com o jogador, tudo pode acontecer, muda de uma hora para outra, né? Mas ontem, não, sempre confundo, né? Porque eu gravo vídeo de madrugada, eu fico falando assim, né? Mas hoje de manhã, a gente destacou aqui algumas informações, no caso do Nathan Silva, do César Luiz Melo, né? Que é um jornalista bem conceituado aí, que cobre esse mercado aqui sul-americano, e ele estava cravando a negociação que o Pumas aceitou, que o Nathan Silva seria
reforço do Vasco. Mas aí, né, apuração de um, apuração de outro, vamos ver como é que vai ficar essa situação. A gente espera que o Vasco possa acertar com os dois. O Carlos Cuesta, eu não conheço, né? O GE até destacou uma matéria dizendo que o Pedrinho acompanhou ele na época da Copa América, então ele estava muito satisfeito com essa negociação, estava querendo acertar com o jogador por ter a ideia que ele vai somar nesse momento aí com o Vasco. E o Nathan Silva, eu estava vendo em algum lugar, eu não sei se é verdade isso, que o Internacional também estava tentando a contratação dele, mas ele, né, deu preferência para acertar com o Vasco. Nathan Silva já é um cara que eu fico com o pé atrás, tá? De repente evoluiu demais lá no futebol mexicano, eu acho que ele é o capitão, né, do time, titular absoluto, então o cara chega aqui com uma confiança. Bom, eu acho até que isso pode ser possível, mas o que eu lembro dele da época de Goianiense, Coritiba e Galo, não me passa toda essa confiança não, família vascaína. Mas vamos torcer para que o Vasco acertando com Carlos Cuesta e também Nathan Silva, eles possam ajudar demais. E aí, pra gente finalizar o nosso vídeo falando do jogo de hoje, eu quero reagir aqui com vocês, a galera do Jogo Aberto, Edu Dracena, tenho dificuldade de falar esse nome, Edu Dracena, o Ronaldo e também o Cicinho, né, debatendo a postura do Vasco, o Verratti banco, o Verratti titular, vai agregar demais aqui no nosso debate, e também logo depois o torcedor do Botafogo, o TF, falando de aproveitar o caldeirão de São Januário. Olha só, liga só. Mas eu tenho certeza que ele deve estar pensando num esquema forte para tentar derrubar o time do Botafogo, porque é um clássico carioca e um clássico forte. Então ali, o respeito, ele entra em campo, e eu acho que o Diniz vai dar uma resposta boa aí, com o Verratti ou não. Porque ele, além de ele cobrar muito, ele foi um paizão. Você escalaria o Verratti como titular? Eu não. Não? Eu não escalaria. Eu Por sim. incrível que pareça, eu não escalaria, porque ele é um cara que faz gol, finaliza, se a bola passar lá dentro da área. Muitas vezes, esse confronto que tem, ainda mais nessa competição de mata-mata, muitas vezes ela está truncada no meio de campo. E você acaba perdendo o jogador. Tudo bem que ele entrou, foi lá tentar... Quanto com isso ele entrou, o Verratti foi lá marcar, deu carrinho lá na zaga. Se tem um pênalti, ele tá lá para fazer o gol de pênalti. Sim, então, esporadicamente, mas você não consegue. Agora, se você tem um time que vai pressionar, que vai colocar outro time adversário para dentro da área, aí você tem que ter essa referência dentro da área, que seria o Verratti, lógico. Mas dependendo do esquema tático que eu estou falando aqui hoje, que eu acho que ele não vai se expor tanto, porque é o primeiro jogo... Mas em casa você acha que não vai pressionar não, Ronaldão? Essa competição são 90, 180, 200 minutos, vai. Agora a gente já nem sabe, acréscimos infinitos. Só tem um detalhe, Cicinho. Pesa o fato do Botafogo ter vencido o Juventude fora de casa e o Vasco da Gama, dentro de São Januário, ter perdido para o Corinthians? Isso é levado para a Copa do Brasil? Renata, sempre você trabalhar em cima de uma derrota é mais complicado, né? Você traz a desconfiança também do torcedor. E o Vasco, por ter tido essa derrota, o torcedor tá chateado, sim, e quer ver uma vitória. É óbvio que se o Botafogo também não conquista a vitória, existe a chateação do torcedor. Mas o que o Vasco tem que ter em mente é que a competição não acaba hoje. Porque o Vasco parece que nos jogos ele vai por tudo ou nada, né? Então, às vezes, toma um gol, acaba abrindo demais a casinha aí. Então, acredito que o Diniz chamou a atenção dos caras e, se tratando de um clássico, o favorito, se você olhar no papel, é o Botafogo. Mas o Vasco você pode esperar tudo. E tô junto contigo. Não deixaria o Verratti no banco. Até porque... É que não pode mais, né? Mas o São Paulo podia ir atrás dele, viu? Já que tá precisando de atacante. Você quer todo mundo? Você quer todo mundo, tô querendo o Verratti, pô. Ano que se vem. pudesse. Então. Edu, e você, jogaria com o Verratti como titular, sim ou não? E jogando em casa, eu colocaria o Verratti, sim. Se fosse o jogo no Engenhão, mando do Botafogo, eu já não colocaria. Até porque, jogando dentro de casa, como eu falei aqui pro Ronaldo, o Vasco tem que pressionar o Botafogo, tem que fazer, de repente, um bom resultado pro segundo jogo. É claro que você não pode se expor, você não pode sair igual um louco, mas eu entendo que você em casa, com a pressão da torcida e tendo que dar uma resposta pro seu torcedor vindo de 2 derrotas, então vejo que o Vasco tem que pressionar o Botafogo para tentar fazer um bom resultado. E tendo o Verratti ali dentro da área, brigando com os zagueiros, vai ser importante. O corpo técnico do Botafogo, todo mundo que trabalha no clube há anos, conhece bem o Fernando Diniz. Historicamente, o Botafogo consegue bons resultados contra o técnico do Vasco da Gama. Mas hoje é um jogo de concentração total. Errar pouco na saída de bola, que o Botafogo vem errando muito. Se criarmos chances, precisamos do mesmo aproveitamento que houve contra o Juventude. O Botafogo criou pouco, mas conseguiu fazer 3 gols e hoje tem que ser a mesma coisa. Se criar muito, tem que abrir um bom placar, porque não dá para dar sopa para o azar. O Botafogo, ele tem que jogar São Januário contra a equipe do Vasco. Se o Botafogo conseguir fazer 1-0 rapidamente, o Botafogo conseguir pressionar o Vasco, o que vai acontecer em São Januário? A torcida da equipe rival vai pressioná-los e isso pode ser vantajoso pra gente. Tá aí, família, destacando primeiro essa visão do TF, do torcedor do Botafogo, eu tô olhando aqui, né, pra escalação, pra provável escalação
do Botafogo. E assim, tem alguns detalhes. De fato, né, isso é muito ruim pro Vasco. Até falei sobre isso no vídeo de mais cedo, né? No mundo ideal, o Vasco, né, é importante sair na frente. Claro, tem que sustentar o placar, mas o Vasco performa melhor saindo na frente, né? Claro que teve aquela situação lá contra o Internacional, que o Vasco fez o gol e depois, né, caiu demais, né, o desempenho. Mas, assim, foi uma falta de leitura também do Fernando Diniz, de não entender que, poxa, dava pra você colocar um jogador de mais mobilidade ali na frente pra contra-atacar. Eu acho que o Vasco poderia se sair melhor ou ter uma outra alternativa naquele jogo. Mas, infelizmente, o nosso treinador não tem essa visão, né? Ele segura o Verratti naquele jogo até o final, sabe? Não tô dizendo que é o problema, mas naquele contexto estava pedindo um jogador de mais mobilidade, né? Um ataque mais leve pra ajudar, porque o Internacional estava tendo muito volume e jogadores na frente para contra-atacar. Eu acho que todo mundo concorda, né, com isso. Mas a gente sabe que o Vasco se sai melhor, né, saindo na frente. Quando o adversário abre o placar, o time sente demais. Então isso aqui é uma realidade. Um outro detalhe, se o Botafogo utilizar a mesma estratégia que utilizou lá em Brasília, que saiu na frente com uma fubazada danada, depois baixou as linhas e aí contra-ataque. Então também isso aqui é perigoso pro Vasco, porque tem jogadores de velocidade, de qualidade de passe, que é o caso aqui, ó. Se você olhar para a linha de 4 do Botafogo, o Alex Telles tem um bom lançamento, tem um bom passe. Os dois zagueiros, eu acho que o David Ricardo é qualificado. O Barbosa eu não acho tanto. O Vitinho tem muita força física, Marlon e Danilo também tem esse passe longo. Então não é ideal o Vasco sair atrás no jogo de hoje, né? Tem que abrir o placar, entender a dinâmica do jogo para tentar, né, ganhar num primeiro momento e, se der, claro, para construir uma vantagem, é isso. Tem que tentar levar um bom resultado para o jogo no Engenhão. E assim, família, em relação à visão ali do Ronaldo, que ele vai entender o jogo, não, o Diniz não faz isso, né, cara? O Diniz não vai jogar recuado, ele não faz isso. Assim, cara, é o que eu falo com vocês, é até complicado analisar assim o Diniz, porque eu acho um cara diferente, eu brinco aqui que ele é um gênio, né? Porque no jogo, por exemplo, contra o Santos, poxa, a gente viu várias movimentações interessantes, né? O PH pisando na área, o PH aparecendo aqui pelo lado esquerdo, Piton também pisando na área, né? Então assim, o Vasco com muita movimentação, mas é um cara que parece que ele não consegue mudar essa leitura, porque contra o Santos ficou claro que é um time sem pegada, sem força física. Só você parar pra analisar, poxa, Neymar, Guilherme, Barreal e Tiquinho. Cara, é a mesma dificuldade que o Vasco tem na frente. Esses caras ajudam um pouco, contribuem pouco na marcação. Então o Vasco, como tava com posse de bola, movimentação, o Vasco conseguiu amassar o Santos. Quando encara um time que consegue pressionar lá, às vezes baixa as linhas, pressiona o centro do campo pro Vasco não conseguir acelerar essa linha de passe, o Vasco se perde no jogo. E aí quando o time pega a bola e acelera, nosso time mole, lento, defesa exposta, tá dando essa merda aí. Tá acontecendo isso no jogo contra o Juventude e no jogo contra o Corinthians. O nosso treinador tem esse olhar? Não, ele continua na mesma ideia dele, ele não muda. Ele não muda, porque como o Cicinho fala ali, o Vasco, a gente não sabe o que esperar, concordo. Às vezes toma um gol e aí se expõe mais, né, fica frágil ali defensivamente. Nosso treinador. Eu vi até um amigo comentando aqui que no jogo de hoje ele escalaria um zagueiro, né, o Lemos que seja, mas eu acho que nem tá relacionado, isso é uma visão dele, tá? Hugo Moura e Barcos na cabeça de área. Pra você ter pegada ali, pra você competir no setor de meio campo. Mas eu duvido o Diniz fazer isso. Mas duvido, família. Ele foi mandado embora do Fluminense por isso, pô. Aquele André do Sentimento Tricolor falou que o Mário lá chegou nele, o presidente do Fluminense, e falou, poxa, cara, você não acha que é melhor mudar a forma de jogar, pensar um pouco defensivamente, não tomar gol, buscar os resultados, as vitórias, e a partir daí o time pegando essa confiança, saindo dessa situação, você voltar com o seu estilo? Não, se for assim eu prefiro, né, sair. E foi o que aconteceu. Ele saiu, e aí contrataram o Mano, e o Fluminense acabou, infelizmente, ficando na Série A. Então, assim, cara, é o que eu falo. O Diniz, até um certo ponto, convicção, acreditar no seu trabalho. Passando daqui, é loucura, é burrice, é 22, é Lloyd Augusto, porque os resultados não estão acontecendo. E quando você não tem esse olhar, você só olha pro seu time, meu time não foi bem, meu time errou nisso, meu time é aquilo, você não está observando que o adversário está estudando o seu estilo, a sua maneira de jogar. Se eu te pressionar, se eu correr, se eu dificultar a tua linha de passe, você não tem, né, jogadores de profundidade, vou te pressionar lá, o Vasco não trabalha com essa bola longa, até porque, né, não tem esses jogadores, você não tem uma outra dinâmica para sair dessa marcação, dessa intensidade que aconteceu contra a Juventude e contra a Corinthians, você não tem uma outra estratégia. Cara, aí fica difícil, né, família? É o que a gente tá falando aqui. Talvez essa estratégia, né, diferente, você ter um plano B durante a partida,
seja essa questão física que a gente tanto fala aqui. Poxa, com a bola eu não estou conseguindo, irmão, eu vou ter um time para competir fisicamente, vou preencher os espaços, vou ganhar as divididas, porque eu ganhando uma dividida aqui, de repente é um contra-ataque, é uma saída rápida que eu vou conseguir. Agora, se eu tiver a ideia que eu só jogo com posse de bola e a partir dessa ideia eu chego, eu sou capaz de colocar um jogador que não marca, que está cansado, que está exausto, na cabeça de área, sendo que eu tenho o Jair, que é um cara que desfila em campo, ele não tem força, muito bom de bola, não estou falando mal dele aqui nesse sentido, é só pontuando, com a bola no pé, o Jair é maravilhoso, lindo, joga muita bola. Sem a bola, se eu com 100 quilos dar o tapa na frente do Jair, ele não me pega. Ele não me pega. Então como é que você bota Nuno Jair de cabeça de área? Você tá assim, entra aqui, gente. Faz o que vocês quiserem aqui. Isso é culpa do treinador, pô. Pelo amor de Deus. Então vamos torcer para que ele possa ter essa leitura. O provável time do Vasco é o que vem jogando e de repente no primeiro tempo a gente até sustenta fisicamente, a gente tenta competir. Contra o Corinthians não competiu. O Vasco perdeu na intensidade no primeiro tempo e no segundo tempo. Não sei se vai haver alguma mudança de postura, de cobrança, a gente tem que entregar. Hoje é um clássico, a gente precisa, né, ter um bom resultado aqui. E com a ideia que a partir ali de um determinado momento do jogo, 15, 20 minutos, o time tá morrendo, troca, muda, não pode ficar. Que aí não adianta. Os resultados estão comprovando isso. Quero a opinião de vocês. Fui, daqui a pouco eu tô de volta com o nosso pós-jogo. Fé.